Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana Oliveira Menezes, eu sou dentista da rede desde 2001 e desde o início eu estou atendendo paciente com necessidade especial na Secretaria de Saúde. Já atendi no início por 8 anos numa unidade básica de saúde e desde 2009 nós estamos aqui no CEL, tá certo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a deficiência intelectual, tá? O que tem de relevante nesse sentido para a odontologia, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro vamos começar pela definição mesmo. 2010, essa é uma das definições, né? A gente poderia pegar qualquer uma delas, mas vamos lá. Significa o quê? São limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, que fica expresso aqui nas habilidades práticas, sociais, conceituais, originando-se antes dos 18 anos, tá bom? Então, traduzindo, o que seriam isso? São todas as formas de expressão de algum tipo de déficit que se manifestem desde da gestação até os 18 anos, tá? Essas alterações na estrutura cerebral podem ser provocadas por diversos fatores, diversas causas, tá? Por exemplo, metabólicos, genéticos, infecciosos, traumáticos, e podem ocorrer antes, durante ou após o nascimento, tá certo? A grande maioria dos pacientes que vêm referenciados via regulação atualmente, né, mas já houve muitas formas dos pacientes chegarem até nós no centro de especialidades, tem algum nível de deficiência intelectual, tá certo? Nem sempre, pessoal, a causa a gente consegue descobrir, tá? Nem sempre, por mais que a gente faça anamnese com os acompanhantes, algumas vezes os relatos eles são diversos, né? Muitas vezes quem traz é um filho, ele não sabe nada, porque nós usamos ainda, desde essa época, 2009, aquela ficha que é padronizada para um paciente especial, tá certo? É uma ficha que tem os dados pessoais, os cuidadores principais, escolaridade do cuidador, familiares dentro de casa, posição familiar do paciente. Aí tem a anamnese mais específica, né? Qual que é o diagnóstico clínico principal, os médicos, idade da mãe, do pai no nascimento, se fez pré-natal, como é que foi o parto, se ele foi ok, se foi demorado, se ele é prematuro, se ele é pós-maturo, se passou da hora, se foi usado fórceps para nascer, tá? Se ele nasceu cianótico, se ele ficou incubador ou internado na primeira infância, se mamou peito, sim, não, quanto tempo, tá? Se existem outros casos de deficiência na família, então tudo isso é importante para nós, tá certo? A gente aqui usa o TrackCare, mas ainda não conseguimos abandonar as fichas, certo? Isso aqui é muito importante para nós, porque nós não temos condição de memorizar a história de todos os pacientes. E isso aqui é muito relevante, isso faz muita diferença para nós, tá certo? Mas é como eu estava falando, nem sempre a gente consegue preencher. Por quê? Muitas vezes é um filho que traz, ele não sabe da gestação, ele não sabe, né? Às vezes é um irmão que traz. Quando são pais trazendo filhos, é mais fácil a gente obter esses dados, tá certo? Enfim. Aqui também tem a autorização para o uso da imagem, né? Então a gente precisa disso aqui assinado, tá? Então a gente vai colocar hoje na aula alguns pacientes e eu gosto de deixar claro que todos eles autorizaram e tem maior orgulho quando a gente fala assim, a gente vai fazer essa imagem, vai divulgar para uma aula, para colegas, etc. Eles ficam super satisfeitos de poder colaborar, tá bom? Enfim, então vamos adiante, tá? Então, como eu estava falando, nem sempre a causa da mesma pode ser definida, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer um apanhado geral, didaticamente, apresentando o que tem de mais frequente de causa de deficiência intelectual, tá? Então, a gente vai dividir em pré-natais, natais e pós-natais, tá? Então, as pré-natais primeiro. Origem genética, tá? Então, aí entrariam as síndromes, que são alterações cromossômicas,
todas, tá? Numéricas ou estruturais. Numéricas, por exemplo, a síndrome de Down, Turner, Klinefelter, todas essas, tudo bem? Estruturais são aqueles outros que vêm oriundos de radiação, mutações, todas elas, tudo bem? Que tem alguma questão, mas aí nós estamos tirando outras questões, são genéticas. Erros inatos do metabolismo, por exemplo, a fenilcetonúria, esclerose tuberosa, tá? Então, são as genéticas. Agora, causas infecciosas. Doenças infecciosas, por exemplo, na mãe. Então, quando essa mãezinha tem durante a gravidez, uma sífilis, rubéola, tuberculose, toxoplasmose, todas essas doenças, elas podem afetar o bebê, tá? Durante a gestação. Então, aí também vão deixar essas sequelas aí. Tem causas físicas, por exemplo, radiações, calor excessivo, traumatismos, tá? Então, traumatismo craniano, etc. Tudo isso pode deixar sequela na pessoa. Questões nutritivas, pessoal. Então, questões nutritivas é o quê? Desnutrição materna na gestação ou a desnutrição do próprio paciente, né? Infelizmente, isso não é raro, tá certo? A gente tem muitos casos aqui, alguns não eram moradores na época aqui no DF, vêm de outros estados, com esse tipo de questão, sabe? Infelizmente, é uma causa que poderia ser evitada, né? Mas nos dias de hoje ainda nós temos essa realidade. Uma outra causa é da assistência inadequada à gestante, tá? Então aí entraria essa pergunta do pré-natal que a gente faz. É o quê? Hipertensão, diabetes descontrolada, tá? São questões, pessoal, que também poderiam ser evitadas se a mãezinha tivesse um amparo, um acolhimento e um tratamento, beleza? E outra questão também que poderia ser evitada são as etiologias químicas, sejam elas drogas lícitas ou ilícitas, que foram consumidas pela mãe na gestação, tá? Então essas questões aí também poderiam ser evitadas, mas infelizmente a gente tem muitos pacientes com sequela de alcoolismo, de drogadição de toda forma, tá? Às vezes até remédios que a pessoa toma e ela deveria ter mudado na gestação, não mudou, enfim, tá bom? Então essas são as etiologias pré-natais. Agora vamos para as etiologias natais e perinatais, né? Enfim, anóxia ou hipóxia. Então o que é isso? Durante o parto, é uma oxigenação cerebral insuficiente do bebê ali. São aqueles partos difíceis, tá? Em que há o sofrimento do bebê. Icterícia grave do recém-nascido, tá? Também kernicterus. Também isso aí é perinatal também. Então, é comum ter uma icterícia leve nos bebês, né? Mas isso tem que ter muita vigilância, porque a icterícia é grave que deixa sequelas. Prematuridade e baixo peso, é o famoso PIG, né, que a gente fala. Então, esses bebês precisavam ter, muitas vezes não há como realmente prestar um socorro, ele é muito abaixo, né? Então, realmente, nesses casos, muitas vezes fica sequela a despeito de ter tido uma assistência adequada, né? Mas algumas vezes não daria, né? Assistência deficiente durante o parto, que são os traumas de parto, que é a questão do fórceps, que a gente também pergunta. Nem todos os pacientes, né, têm condições de... O parto em condições salubres e muitas vezes são, né, deixam traumas aí durante o parto, tá? Agora vamos para as etiologias pós-natais. Então voltaremos aqui a falar das radiações, tá? As radiações, mesmo depois, elas podem deixar sequelas também. Carências nutricionais e desidratação grave. Isso a gente já tá falando do bebê que nasceu e foi até 18 anos, tá? A gente já tá nesse momento. Então, radiações, carências nutricionais nessa primeira infância, e isso segue-se até a adolescência, tudo bem? Acidentes, afogamento, politraumatismo, choque elétrico, asfixia, quedas.
Nós temos aqui, infelizmente, muitos casos de sequela de violência, né? Tiro, tá? Não é raro hoje em dia, porque nós sabemos que nossos jovens, infelizmente, estão aí nas ruas, tá? E a gente tem casos aqui nesse sentido, de crianças que nasceram perfeitas e se envolveram em situações de violência, de tudo mais, e ficaram com sequela por conta disso, tá? Infestações, aí entra o quê? Por exemplo, neurocisticercose, que é aquela larva da Taenia solium, e outros, tá? Infecções, sejam elas virais, sejam elas bacterianas, tá? Então, por exemplo, meningoencefalites, seja viral, seja bacteriana, sarampo, cachumba e viroses de toda forma, tá? Então, isso aí também pode deixar sequela. Intoxicações exógenas, o que é isso? Envenenamento por remédio, inseticidas, produtos químicos, que é o chumbo, o mercúrio. Aqui entram também uso e abuso de drogas. Como assim? A gente tem aqui casos de paciente que começou a utilizar isso muito jovem e foi, tá? Infelizmente, a gente tem as questões individuais, né? Infelizmente, não. Há questões individuais. Algumas pessoas suportam, por exemplo, tóxicos, né? Maconha, enfim, etc. Suportam o uso sem deixar sequelas. Outras têm uma suscetibilidade aumentada. Então, a gente tem psicose em decorrência disso, tá? Do abuso, do álcool, de drogas em geral. E deficiência mesmo. Enfim, então assim, isso aí já entra nessa parte também de intoxicação exógena. Vamos escovar de bolinho o dentinho, tá? Ó. Isso. Agora lá de trás, ó. Olha lá o dente dela. Meu Deus, mas tá ficando cheiroso demais da conta. Meu Deus. Isso. Agora aqui, ó. Aí. Agora esse aqui. Nossa, que limpinho que tá ficando, gente. Muito bem! Quer você agora? Quer? Então agora nós vamos para características bucais. Então vamos lá, vamos pensar. A deficiência intelectual, pura e simplesmente, ela leva a alguma alteração bucal, pessoal? Não. Nada. Tá? Então, não há uma regra, tá bom? Não há um padrão, não há de forma alguma, tá? As alterações que a gente enxerga nos nossos pacientes, elas não são decorrentes da deficiência intelectual. Elas são decorrentes de outras coisas que muitas vezes estão presentes na deficiência intelectual, tá? E elas todas têm o mesmo nível, uma mesma penetração? Também não. Variam de acordo com o nível de comprometimento neuropsicomotor e, digo mais, ao nível de cuidado que aquele paciente tem, aquela pessoa tem, tá certo? Então, isso é a conduta da própria pessoa, se possível, com deficiência, né? Ou dos cuidadores. Para com o quê? Para com higiene bucal, dieta e hábitos neuropsicomotores. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos lá. O que é mais frequente de tudo? Cárie e periodontopatias. Nós sabemos que isso são doenças o quê? Preveníveis. Preveníveis utilizando o quê? Utilizando controle de placa, controle de açúcar na alimentação. Então, se a família tem esse domínio, não tem nada a ver, não vai acontecer nada. Agora, se não tem esse domínio, nós vamos enxergar ali, podemos pegar sequela disso aí. Então, a doença se instala, tá? Então, é muito importante essa noção, tá? Que tá tudo relacionado ao baixo nível de controle de placa, ao consumo alto de açúcar, tá? Então, assim, vamos esmiuçar isso aí. O baixo nível de controle de placa.
paciente ele consegue fazer sozinho? O jeito que ele faz é suficiente? Ele precisa de uma ajuda? A gente brinca com o cuidador, às vezes, da faxina diária. Por quê? Porque muitas vezes ele se esforça. E, gente, é fundamental. É uma libertação você munir o seu paciente disso. Mas muitas vezes ele não tem a coordenação adequada. Então ele precisa de um retoque. E isso quem vai fazer é o cuidador. Então a gente vai capacitar esse cuidador para fazer esse refinamento que é necessário. Às vezes num fio dental, às vezes de um lado ele faz bem, mas o outro não. Tá? Então tudo isso você vai pegando. Tem paciente que é destro e aí faz isso melhor de um lado que do. Tá? Então, gente, o atendimento da pessoa com necessidade especial, ele é, aliás, né, a odontologia, o trato com as pessoas, né, a gente que lida com pessoas, sabe que cada ser humano é único. Mas essa palavra, parece que ela é muito mais forte quando a gente lida com uma pessoa com deficiência, porque a gente é único mesmo, sabe? E quando você está nessa especialidade, ou quando você está numa atenção básica, mas se prepara e decide que precisa incluir essas pessoas, você começa a olhar não para o que falta nelas, mas o que é possível, tá? Então você vai começar a enxergar as capacidades que essa pessoa tem. Então, ele é capaz de escovar? Ele é capaz de passar um fio? Ele é capaz. Então, nós vamos treinar. Mas aquilo que eu consigo dele é o suficiente para o controle? Tá tendo, por exemplo, uma gengivite em papila? Tá tendo um lugar que toda vez chega... Um outro lugar chega sem gengivite, chega sem placa. Mas tem um lugar aqui que não. Então, nesse sentido, a gente vai capacitar o cuidador para fazer esse retoque. Ou não há possibilidade alguma dele fazer só. Então, nós vamos capacitar e explicar que a gente precisa dessa colaboração. Para quê? Para combater, controlar e manter ele sem doença bucal, tá? Porque, na verdade, tanto a cárie quanto as periodontopatias, a gente controla basicamente da mesma forma, né? Que é com controle de placa. Então, isso que eu tô falando é o quê? Difere alguma coisa da população em geral? Não difere, tá? Então, é isso aí. Uma outra questão que é muito frequente também é o uso de medicamentos, tá? Muitos deles tomam diversos tipos de medicamentos, sejam eles sedativos, anticonvulsivantes, enfim, toda aquela infinidade que a gente sabe. E muitos desses medicamentos, eles podem agravar um quadro por exemplo, de periodontopatia. Por quê? Porque eles reduzem o fluxo salivar. Tá. Existe uma chance de tomar todos esses remédios e não ter periodontopatia? Existe. Que é o controle rigoroso da placa. Então, assim, toda hora a gente volta para o mesmo ponto, tá? A coisa mais importante que os nossos pacientes levam daqui não são as restaurações, não são as extrações, as raspagens, os procedimentos todos que a gente tá careca de saber e faz. Não é isso. A coisa mais valiosa que o nosso paciente leva daqui para casa dele é essa educação comportamental. E, gente, tudo que a gente ensina não vai ficar só restrito ao nosso paciente. Ele vai ser um difusor, ele vai propagar. Se é um pai que tem mais de um filho, ele vai tratar todos os filhos e vai preocupar com todos os filhos da mesma forma. E por aí vai, tá? Então, assim, a educação em saúde é realmente a coisa mais valiosa que eles vão levar da gente. E isso difere, gente, do paciente com necessidade especial, com deficiência intelectual, para um outro? Não difere. É a mesma coisa, tá? Então, outra coisa é a dieta, que a gente já falou, né? Que alimentos, nós brasileiros temos uma tendência grande de relacionar, assim, de um modo geral, né? Não tô falando de todos, mas alguns de nós, ao afeto, né? Então, eu quero agradar uma pessoa, eu dou um açúcar, eu dou um chocolate, eu dou um pirulito, e, enfim.
somos assim, muitos de nós, né? E com isso a gente vai aumentando muito essa frequência do açúcar na dieta, tá? Fora isso, muitos dos nossos pacientes têm uma tendência, às vezes uma dificuldade de mastigação, às vezes são necessários alimentos diferenciados, mais pegajosos, e isso tudo aumenta o desafio cariogênico. Por quê? Porque a remoção é mais difícil, tá? Então, tudo isso a gente tem que saber. Tudo isso, então, assim, eu volto a mostrar que a anamnese, gente, é fundamental, tá? A gente fazer uma anamnese direitinho. Então, a gente tem que perguntar tudo isso. Eu tenho que saber se aquele meu paciente se alimenta adequadamente ou não. E tudo isso a gente tem que anotar. Por quê? Porque nos nossos sistemas, infelizmente, ainda não há espaço para esse tipo de relato. E se a gente não anota, a gente não vai lembrar. E isso faz muita diferença. Se ele mama mamadeira, que hora, se é a noite toda. Eu não tô falando de bebê, tá certo? Eu tô falando, às vezes, de um paciente até adulto, que ainda mantém o hábito. Isso existe, tá? Então, quem escova, que hora que escova, alguém dá conta? Não, ninguém dá conta. Então, tudo isso a gente tem que saber. Por quê? Porque nós vamos entrar justamente nessas brechas, como educadores em saúde, tá? Além disso, pessoal, existe muito frequentemente, há maloclusões, tá certo? Todos nós temos maloclusões? Sim, todos nós temos maloclusões, a população em geral, tá? É mais frequente na pessoa com deficiência intelectual? Algumas vezes sim. Algumas vezes nós temos respirações bucais, mal incidência, mastigação e deglutição inadequada por alguma questão neurológica mesmo. E a maloclusão a gente sabe que dificulta mais ainda a higiene, tá? Então, tudo isso aí a gente pode encontrar também. E o trauma oclusal, bruxismo, isso aí também a gente pode encontrar com maior frequência, tá? Existe uma contração muscular disfuncional. O que é isso? Isso, gente, é quando há uma questão neurológica, tá? E isso também não é incomum nos nossos pacientes. Então, isso vai ali, ó, dia a dia, vai levando a maloclusões, né? Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o atendimento clínico desses pacientes, né? A gente vê. Fecha a boca Como também. é que é? Fecha a boca. Como é que é a preparação para o atendimento? Faz aí. Como é que é a mãozinha? Faz mais alto, eu não tô ouvindo. Pronto, agora tá relaxado. Agora a gente pode cuidar do dente? Pode? Então tá bom. Então vamos embora trabalhar. Muito bem. Escova bem escovado, Lucas. Lá atrás, isso. Muito bem, né? No dente novo agora. E na língua. E a língua, como é que escova? Cadê a língua? Não, planeta. Muito bem. E o fio dental? E o fio dental? Cadê o fio dental pra gente passar? X, é? Você só quer saber de X, né? Olha lá o fio dental, ó. Olha o fio dental. Fio dental, pra você passar no dentinho, olha. Passa o fio dental Quer aqui. escovar o dente. E Mas o fio dental também faz passar o parte. fio dental depois. Porque o fio dental, ele tira os bichinhos. Ele tá passando, ele sabe passar sozinho. Passa. Como é que faz? Ai, tem direitinho, tá passando direitinho. Muito Isso. bem. No outro dente agora. Passa aqui no outro. Passa, Lucas. Então, o atendimento clínico, gente, que a gente sugere, né, que é o que a gente faz aqui, essa é a nossa sala, tá? Foi um consultório que foi
reformado recentemente, ele é totalmente preparado, ele foi desenhado por um arquiteto para o nosso atendimento. Então ele tem espaço, nossa porta é mais larga. Por quê? Porque muitos pacientes nossos vêm de UTI móvel, então a gente entra com ele com a maca, ele vai até lá, tá? Enfim, nós temos essa sorte de ter esse tipo de coisa. Ah, mas eu preciso disso para atender? Não preciso disso, tá? Num consultório tradicional, esse consultório ele é recente, ele tem 3 anos, né? Enfim, não é isso que vai fazer a diferença. Mas hoje a gente conseguiu e a gente está vivenciando essa realidade maravilhosa aqui, realmente. Que, na verdade, nossos pacientes agradecem esse luxo que a gente tem aqui, né? Que não deveria ser luxo, deveria ser regra, né? Mas assim, o atendimento clínico, gente, ele é 99,9% ambulatorial, tá certo? Então, é como eu falei, primeiro o paciente chega, a gente faz a anamnese caprichada, com todos os acompanhantes que a gente puder colher informações. Quanto mais informações, melhor. Muitas vezes vem vamos supor, uma mãe, numa primeira consulta. Ah, mas a avó que dá açúcar, que ela tem uma vendinha na casa dela, não sei o quê. Então, na próxima consulta, por gentileza, sabe? Ah, não, porque de vez em quando vai para casa do pai. Não, então assim, a gente tenta cobrir com educação, com gentileza, lógico, né? Mas com educação e explicar. Porque às vezes a gente consegue tocar essa família e mudar algum hábito que tá precisando de ser melhorado, tá? Nem sempre, logicamente, tá? Então, com isso, a gente vai fazer o quê? A gente faz a anamnese e a gente faz um plano de tratamento. E o que a gente sugere de plano de tratamento, a família assina também, tá? E aí, em todas as consultas que vem, a gente descreve, explica, preenche junto e o responsável, ele tem que assinar também em todas as consultas, tá? Por quê, gente? Porque isso aqui é um pacto, né? É um combinado, né? A gente vai fazer o que pode aqui, mas a gente não mora na casa deles. E muitas vezes o segredo do sucesso está lá. Então, a gente está selando um compromisso. Então, ambos assinam, né? Então, a gente tem esse cuidado aqui, como eu falei, é meio retrógrado essa história ainda de papel, de guardar prontuário, tudo bem, pode falar o que for. Mas para nós, precisamos disso. Porque muitas coisas, por exemplo, tem paciente que a gente tem uns códigos de acesso. Eu vou lembrar qual paciente que torce por Atlético Mineiro, por Flamengo, por Vasco? Não vou. Mas muitas vezes aquilo é a portinha que eu preciso para entrar. Você entendeu? Eu vou lembrar que o nome do cachorro dele, que ele ama, é Floquinho? Não vou lembrar. Mas se eu escrever, eu sei. Tá? Então, essas coisas parecem bobagem? Parece, só que não é bobagem. Para nós, isso realmente é relevante, faz muita diferença no manejo, sabe? No acesso. Por quê? Porque o que a gente quer? No fim das contas, a gente quer que esse paciente fique livre de cárie, livre, sabe? Que ele fique livre de doença, qualquer uma, tá? E que ele seja colaborativo, tá? Hoje, ele está sendo atendido por nós. Amanhã eu me aposento. E aí, quem é que vai cuidar dele? Então, ele tem que ser capaz, ele tem que ser educado, ele tem que ser dessensibilizado para ele sentar nessa cadeira de qualquer colega que vier. Eles não podem ficar vinculados. Claro que existe uma coisa recíproca, tá? Então, não é só do paciente conosco, não. Nós também temos a gente, sabe... É nossa vida, só que a gente tem que desapegar e libertar. Então, assim, ensinar eles a comportar, dessensibilizar para todas essas máquinas que, porventura, a gente precisa usar, uma autorotação, um sugador, uma ultrassom. Mas o quê? Que ele possa sentar em outro consultório e deixar ser tratado, tá? Então, assim, esses são os nossos objetivos macro no tratamento do paciente. E assim, a evolução das doenças bucais, elas dependem desses fatores todos, que são idade, a presença de outras comorbidades, ele é diabético, você entendeu? Isso tudo é relevante.
o nível da deficiência e do comprometimento, né, neuropsicomotor, ele é muito comprometido. Não, ele é pouco, ele é leve, ele é um paciente que frequenta a escola, inclusão, tá certo? Então, tudo isso importa. Se é um paciente institucionalizado ou não. Por quê? Porque o nível de assistência a essa pessoa vai variar, né? Não tô julgando se é melhor ou se é pior, só que é diferente. Ele viver com a família e ele não viver com a família. E, como eu falei, o uso de medicamentos, são sedativos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, que todos eles podem provocar tanto a xerostomia como a hiperplasia gengival, tá? Então, assim, lembrando que a hiperplasia gengival, ela é relacionada à presença de placa. Eu tomo um anticonvulsivante, mas eu tenho um excelente controle de placa, pouco provavelmente eu terei hiperplasia gengival. Ou se eu tiver, ela vai ser muito leve. Não, eu tenho uma grande presença de placa, de biofilme ali o tempo todo. Não vai ter jeito, vai haver hiperplasia. Caráter individual. Tem gente que tem muita, tem gente que tem pouca. A resposta é individual, tá? E a xerostomia, idem, tá? E nós temos padronizado na Secretaria de Saúde aquela saliva artificial. Então, isso é uma coisa que a gente fornece para os pacientes e é tranquilo, tá? Mas, como eu falei, tudo, sobretudo, a qualidade do controle de placa, da higiene bucal, que vai fazer toda essa diferença na resposta, tá? Então, gente, é como eu falei, sendo assim, não podemos negligenciar a inclusão rotineira do treinamento da higiene, tá? E não só, eu ensinei a primeira consulta, eu ensinei, acabou. Não. Toda consulta, gente, toda consulta. A gente tem que voltar nisso. Por quê? Porque é uma tarefa difícil e exaustiva, na maioria das vezes, para o familiar. Então, a gente tem que estar motivando, a gente tem que estar olhando, compreendendo a dificuldade, acolhendo, aceitando, mas motivando, dando dicas, sendo criativa, pensando em formas. Ela conta como é que ela faz, você vai ter que dar uma ideia, tá, gente? Isso é a coisa mais valiosa que existe. Essa vigilância para o controle mecânico efetivo desse biofilme. Tem que ser efetivo, tá? O máximo que a gente conseguir. Tem hora que tem limitação, tem paciente, gente, que não usa fio dental, a família não usa. Não tem como. Diversas situações. É errado, gente? É errado. Mas naquele contexto, é o jeito. É o jeito. Você entendeu? Então, assim, o nosso nível de flexibilidade, muitas vezes, ele é aumentado. Infelizmente, a gente tem vezes que a gente tem que baixar a cabeça e é o que é possível e nós vamos lidar com aquilo. Então, aquele paciente, você sabe, ele vai chegar com placa, ele vai chegar com tártaro interproximal. Você vai ter que tirar toda vez. Então, é isso aí, tá? Eu vou me acomodar? Não, não vou me acomodar. Isso é uma exceção. A gente sabe o que é a regra. E é esse olhar que a gente vai tentar alcançar toda vez, tá? E, como eu falei, tentar o máximo possível que isso seja executado pelo próprio indivíduo, quando possível. E o responsável ser aquele supervisor. Ou não, dependendo do nível de coordenação motora, o responsável que é o único operante aí na situação. Mas o objetivo é sempre estimular ao máximo a independência do indivíduo. Mas como eu volto a falar, muitas vezes a colaboração diária de um cuidador é essencial, tendo vista um controle de placa eficiente. Então, nesse sentido, precisamos nos inteirar das rotinas da família, sugerir estratégias, horários, posições mais ergonômicas para ambos, porque nós sabemos que os nossos pacientes muitas vezes têm deficiências físicas também. Então, a gente tem que pensar estrategicamente como é que vai ser melhor esse acesso, sempre respeitando os limites do possível e agindo como facilitadores no processo. Então, essa família tem que entrar aqui, ela tem que chegar de uma forma e sair mais motivada. Ela tem que sair capacitada, acreditando que vai dar conta. Nós temos que deixar essa semente, que essa pessoa tem que sair, essa família tem que sair daqui otimista.
Não cabe mais nos dias de hoje a pessoa chegar e ser só criticada, tá ruim, não tá bom, o que tá acontecendo? Não cabe isso, nós não somos úteis se nós formos essas pessoas, tá? Nós temos que facilitar, motivar, capacitar, usar nossa inteligência, nossa criatividade para ajudar, para tornar a vida deles mais leve e atingir o nosso objetivo, que é um controle de placa eficiente. Mas para isso, usar estratégias que deem resultado dentro da realidade deles, tá? Então, com tudo isso, já está claro, eu já falei e volto a falar, são pacientes que demandam um vínculo estreito com a equipe assistente, né? A gente vai ver, marcar consultas de retorno, por exemplo, para exame físico, para exame clínico, reforço da higiene oral. Quanto tempo? Cada um é um, cada realidade é uma realidade. E a mesma paciente muda. De repente, no começo ali, é mensal, trimestral, depois semestral, depois eu consigo anual. Cada caso é um caso. E os casos, não, aí aconteceu alguma coisa na família que chegou muito descontrolado. O que está acontecendo? Ah, não, o cuidador faleceu, não sei o que, agora quem está cuidando é outra pessoa. Volta, então vamos lá, vamos agora ver de 3 em 3 meses. Então, esse cuidado, essa atenção é fundamental também para a gente manter nossos pacientes livres de doença. Tá? Então, dependendo do risco, e esse risco é mutante, não é sempre o mesmo. Manejo. Peraí, Tati. Ela tá achando que tá indo? Segura firme. Nós vamos subir. Qual é o nome do seu neném? É neném, né? Agora a gente vai ver o dente da mamãe. Tá bom? Depois a gente vai ver. Depois é o seu, neném. Fica bom assim, sem chorar. Segura ele firme, senão ele vai cair. Apoia. E agora, como que a gente faz assim, né, Tiana? Isso. Bota aqui, afasta aqui um pouco mais, bota aqui, isso. Segura o pano, deita agora, deita. Isso. Muito bem. Aí sim. Nossa, mas tá muito bonita a mamãe Sara. Nossa senhora, cadê o botão agora grande? Põe a língua pra fora. Ah, muito bem. Muito bem. E o siso, lembra do canudo? Vou mostrar pro bebê o canudo. Ó o canudo, ó. Lembrou o canudo? Lembrou? Lembrou o canudo? Aí, lembrou. Muito bem. Como é que tá pra escovar? Ah, é só comigo, né? Eu não deixo nem na escola, com ninguém, só eu. Que bom. Não deixo na escola também, não. Não deixa, né? Não, é só eu. Ui! Quando me dá uma mãe no pé. Respira, respira.
Respira, respira. Perfeito, perfeito, como sempre. Parabéns, nota 1000. O dental consegue? Do mesmo jeito, né? Tudo bem. Estamos bem ainda. Mas assim, eu estou péssima na escola, tenho um doce em casa. É só final de semana que ela fica sem descontar. né? Ai, meu Deus. E aí, ele ficou bem ou ele tá com fome? Ele quer papar? Não? Ele dormiu? Acorda, Pede pra Juliana. pegar pra ver como ela. Acorda. Agora não dá não, pede pra pegar. Deixa eu pegar ele um pouquinho, deixa. Olhar o dentinho. Ai, que delícia! Tá cuidando, né? Não tira o choro. Você tá chorando? Deixa eu ver, tá bom. Tira, sabe cuidar de neném, viu? Olhou o dente. Qual que é a patinha? Olhei meu dente, ganhei nota 1000. Não foi? Agora vamos olhar o dele, vem. Vamos olhar o dele. Me ajuda. Segura ele. Ai, pega aqui, vamos olhar o dele agora. Vem, me ajuda. Deixa eu ver. Tá bonito? Você escovou o dente dele, olhou? Tá bonito? Viva! Vamos pôr o sugador nele agora. Ela tinha muita dificuldade com o sugador. Então, agora ela está acostumando. Segura. Olha lá, boquinha. Ai, conseguiu. Que bonito. Não vomitou, né? Muito bem. Parabéns pro neném. A senhorinha correu porque ela tava segurando assim que a cabeça tava aqui. Muito bem. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o manejo do comportamento, tá? Gente, é importante ressaltar que o único aspecto que realmente diferenciou o atendimento da pessoa com deficiência intelectual da população em geral refere-se a isso, a colaboração para o tratamento, né? Então, assim, o manejo do comportamento para o tratamento odontológico, ele vai variar, ele vai depender do nível de compreensão e de colaboração do usuário. Então, assim, nas deficiências mais leves, a abordagem é semelhante à abordagem de um paciente sem deficiência intelectual. Ela começou a ficar mais profunda, a gente vai partir praticamente para aquelas técnicas utilizadas na odontopediatria, né? Que é dizer, mostrar, fazer e todas essas outras técnicas que a gente já usa com crianças, tá? Já nas deficiências intelectuais mais profundas, né, a moderada e tal, podem ser necessárias adaptações. E nesse momento é que o profissional precisa, gente, ter um olhar, ter um foco muito individualizado na capacidade que aquele paciente tem, na habilidade, na potencialidade daquele indivíduo, não na dificuldade, não na deficiência, mas o que ele faz? Ele consegue me ouvir? Ele enxerga? Ele consegue entender? Qual é o nível de vocabulário que eu vou utilizar com esse paciente? Tá? Até que pedaço que eu vou contar para ele, até que pedaço que eu não vou contar para ele, que eu vou omitir? Que palavras eu vou utilizar? Então, esse momento é o momento que eu julgo mais importante, que é o momento que eu vou olhar até onde eu vou, tá bom? E isso não se refere apenas ao indivíduo, a gente está falando também da família. Até que ponto? Não estou falando de ocultar nada da família, mas qual é o vocabulário que eu preciso falar? Eu vou usar palavras técnicas ou não dá? Senão eu vou dificultar a comunicação e a compreensão, tá? Então a gente tem que ter muito esse jogo de cintura mesmo. Então, assim, com relação ao manejo, pontos que eu gostaria de destacar. Então, primeiro, a importância da criação do vínculo afetivo, frutífero, tá? Entre usuário, paciente e cuidador. Afetivo como? Gostar? Não, ninguém é obrigado a gostar. Se gostar, melhor. Mas a gente não... Porque ninguém gosta de vir pro dentista, gente. A verdade é essa, poucos gostam.
O pessoal quer ir viajar, ir pro clube, ir pro shopping. Só que no momento que se entende que aquele profissional tá ali para te ajudar, que toda vez que você vai embora dali, você vai embora melhor, é uma forma de tornar a coisa mais leve, né? Então, e isso não é só, volto a insistir, não é só com o indivíduo, o paciente em si. É com a família, ou seja, o cuidador, ou seja, quem for, tá? Tem que ser um momento especial, precioso, tudo bem? Por quê? Porque esse cuidador, ele é peça-chave no controle domiciliar da doença. Então, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser compreendido, ouvido nas suas necessidades, nas suas dificuldades e, acima de tudo, motivado constantemente. Sabe, a gente às vezes tem uma tendência às críticas, a mostrar o defeito, olha aqui não tá bom, isso aqui. Tudo bem. Não é que a gente vai ficar passando a mão, nós vamos falar com gentileza, mas vamos dar ferramentas para que isso possa ser possível, tá? Então, eu gosto sempre de destacar isso, porque é assim que a gente constrói um vínculo positivo, que ele sai de lá se sentindo capaz, ele sai da consulta otimista, né? Ele também traz seus próprios medos, seus próprios receios, suas próprias, muitas vezes, experiências negativas na cadeira odontológica. Então, é importante a gente ter noção disso e ultrapassar essas barreiras, né? Agora, voltando, um outro ponto que é importante destacar é a utilização de técnicas psicológicas, não só psicológicas, né? Odontológicas, porque a gente não consegue fazer as coisas, né? Para desmistificar o temor que é rotineiro no paciente e na família. Então, eles chegam já com esse temor. Então, a gente vai trabalhar esses possíveis medos, demonstrar os inúmeros equipamentos que a gente tem aqui, que são, para muita gente, assustadores, barulhentos, mostrar para eles com calma, até um próprio sugador faz barulho. O que esse canudo chupa, sabe? Então, tem que ter calma, tem que ter calma. É muito legal quando a gente consegue pegar um paciente pela primeira vez, que não vem com experiências negativas. É mais fácil do que um paciente que já vem com experiências negativas, porque aí a gente tem que desfazer tudo aquilo para reiniciar. Mas sempre é possível da gente melhorar uma situação, né? Ou diminuir aquele medo, aquele trauma. Sempre é possível. A gente gosta de evitar a visualização de agulhas, de fórceps, que tem muito até desenho infantil, que a pessoa malvada vem com aquele fórceps. Então, se puder evitar, coloca uma gás em cima, sabe? Tentar, quando a auxiliar for te passar, ela passa sem ver, você coloca assim pelo peito da pessoa. Tentar, se puder. E eu acho que isso não faz mal nenhum. Claro que vai estar um cuidador observando, sempre o cuidador, pessoal, sempre o cuidador presente. Nós temos aqui na sessão o tempo todo, porque nosso paciente ele é vulnerável, ele não pode ficar sozinho, mesmo os maiores de 18 anos, não pode ficar sozinho, sempre tem que ter a presença do cuidador, do responsável, tá? Isso é fato, isso é ponto assim primordial. Treinar com a família o que é conveniente falar com o paciente antes, durante e depois das consultas, tá? Porque muitas vezes o medo ele é aprendido, né? Então a gente tem que ter essa percepção de treinar. Olha, assim você vai falar assim, você vai falar assado, isso aqui você vai evitar de você falar essa palavra dor, essa palavra agulha, essa palavra arrancar. Às vezes a gente está no meio do tratamento, tá tudo indo bem, já vai arrancar? Aí pronto, aí a pessoa, o paciente, tá? Então assim, treinar, explicar, isso aqui a gente fala, isso aqui a gente omite, tá? Assim a gente tem muito mais colaboração e mais sucesso e mais leveza, sabe? O paciente tá vendo, o cuidador tá vendo que você vai fazer isso, tá vendo ali, mas ele vai ficar na dele, ele não vai ficar falando, narrando, porque o tom da voz muitas vezes ele traz muito mais coisa do que a palavra falada em si, né? Então a gente tem que ter essa conversa, tá?
educativa. Isso, gente, às vezes é pensar, eu vou perder um tempo com isso. Não, a gente sabe que é cheio de paciente que é corrido, mas você não está perdendo, você está ganhando, porque isso reduz tanto estresse, isso promove assim, acelera de uma certa forma a construção desse vínculo e a motivação do paciente e a colaboração no fim das contas. Outra coisa, gente, importante é que alguns pacientes, independente de tudo isso que a gente está falando, eles não vão colaborar, tá? Não vão colaborar e ponto final. Então, a gente vai ter, claro, quando possível, fazer com anestesia geral. Na Secretaria de Saúde não existe sedação, tá? Porque a sedação, pessoal, exige a presença de um anestesista conosco no consultório. A gente não pode sedar um paciente, porque se ele deprime, se ele dá uma depressão respiratória, nós estamos desamparados, né? Então, a gente faz o quê? A gente regula para o centro cirúrgico, porque lá ele está coberto, ele está protegido, ele está entubado, sabe? Tá tudo certo. Então, não existe sedação. A gente recebe direto o paciente que vem, muitas vezes da atenção básica, com esse relato. Não, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer com sedação. Não adianta, não temos sedação. O que nós temos é centro cirúrgico, tá? Mas, quando o centro cirúrgico não é possível também, existe uma outra ferramenta que é a estabilização protetora, né? E é importante a gente conversar, esclarecer o que é, mostrar como é feito para a família antes de fazer. Não na situação do estresse aqui. Antes, explica, olha, isso aqui pode ser necessário. Nós vamos poder fazer isso aqui? O senhor autoriza? Você sabe que o senhor vai ter que ajudar? Ou a mãe, a senhora, ou seja, quem for. Porque nós não damos conta. Apesar de o protocolo do paciente especial orientar que nós precisamos de, por exemplo, no mínimo 2 THDs conosco, a gente sabe da deficiência de THD na rede. Então, muitas vezes a gente trabalha com uma mesmo, né? E então, quem é que tem que ajudar? A família. A família tem que ajudar, porque muitas vezes os nossos pacientes são muito grandes, são adultos, são fortes, e as faixas que a gente tem não são suficientes, né? Então, realmente, isso é uma realidade, tá? Eu, sinceramente, não acredito que isso, num tempo breve, isso vai ser removido do nosso atendimento paciente especial, tá? Infelizmente, isso é necessário e é útil, tá? Isso é uma coisa muito polêmica, porque é muito feio ver, é muito assustador. Mas quando você está no contexto, você entende, e a maioria dos nossos pacientes concorda, assina. Muitos vêm pedir, não, doutor, vamos fazer, lógico, não tem jeito, com meu filho não tem jeito. Outro dia ele caiu em casa, cortou a testa, foi pro posto de saúde dar ponto, não teve jeito, juntou 5 lá, até o segurança do posto teve que vir ajudar a segurar. Então eles sabem, a gente não vai fazer isso com todo paciente, gente, é com aquele que precisa. E nesse sentido a família conhece, ela sabe que não tem jeito e ela concorda. E mais, ela ajuda, porque nós precisamos dessa ajuda, nós não damos conta, né? Mas as palavras voam no vento. O paciente tem que assinar que concordou. E aí eu volto a mostrar essa fichinha nossa. Ó, aqui eu concordo, tá escrito aqui, ele assinala, ele assina, ele concorda, tá? Então, isso aí tem que ser falado claramente e amplamente, tirar todas as dúvidas antes de ser necessário. Tá bom. Muitas vezes a gente se engana. Muitas vezes a gente pensa que o paciente vai precisar para sempre e ele não precisa mais para sempre. Com a consulta, ele vai indo. Quando vê, gente, parei de usar. Isso é a regra, vamos dizer assim. A maioria dos pacientes começam com os difíceis, né? A gente começa a usar, eles vão vendo que não tem dor, que não tem medo, que tá tudo bem, que ele sai. E aí a gente vai... Agora tem paciente que, infelizmente, a gente tem que usar em todas as consultas. Nós temos paciente que a gente segue desde lá da unidade básica, há 19, 20 anos. E toda consulta tem que pôr, porque ele não colabora. Isso vem mãe, vem pai, vem vizinho, para ajudar. Então, assim, é a regra? Não, não é a regra. A regra é, a gente começa a usar, eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, vão acostumando e vão parando de usar, tá? Mas
A estabilização protetora é motivo de polêmica, é motivo de controvérsia, mas ele é frequente no nosso atendimento e ele é muito útil, ele é necessário muitas vezes e é a única forma que a gente consegue às vezes fazer, atender urgências, entendeu? Que não dá tempo às vezes de você condicionar o paciente, porque a regra é condicionar, é ele vir, ele acostumar, a gente faz o controle de placa e vai indo controlando os outros fatores da doença, os mais importantes, e se possível vai deixando, faz ali uma ART e vai deixando. Tem vezes que não dá. Tem vezes que não dá. Então, é o que eu volto a falar. O tratamento é individualizado. E ele muda com o tempo, tá bom? A gente cuida do Marquinhos desde 2003, né, Maria das Graças? É, verdade. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre a contenção. Se você gosta, se você não gosta. Gosto demais. Ó, aqui, ó. Tenho que agradecer você, que com muita luta, né? Mas você acha que a gente conseguiria fazer se não fosse com a contenção? Não conseguia. Realmente não conseguia. Era muito importante, né? Desde 2003, todas as consultas a gente tem que colocar, não é isso? Isso. Tem dia que ele tá um pouco mais calmo, é mais fácil até de colocar a contenção. Tem dia que ele tá mais agitado, às vezes a gente precisa até de ajuda para poder começar, né? Verdade. Com dificuldade, mas graças a Deus, né? A gente vai vencendo e eu agradeço muito. Sem isso aí a gente não conseguiria, não. Não né? conseguiria fazer o tratamento. Não conseguia. E aí, não deixa. E vocês vêm sempre, são muito disciplinados, vêm de 6 em 6 meses pra gente ver se tá tudo bem e muito caprichosa com a higiene. Com muita luta. Faço o que eu posso, né? Né, Marquinhos? Isso não, Marquinhos, não pode. Então vamos lá. Uma coisa importante é afastamento do lábio para que não tenha mordedura, né? O paciente, ele não abre por vontade própria, então você vai dar uma forçadinha, né? Vai dar uma forçadinha até uma hora que ele abre. O Emerson é bonzinho demais, então ele tá quietinho. Agora, uma coisa importante é isso, ó, afastei o lábio, ó, afastei totalmente o lábio e a gente apoia na região de molares. Nunca a gente vai poder apoiar na região de dente uniradicular. Por quê? Dependendo da confusão na hora do atendimento, você pode chegar até a luxar um dente. Então, o posicionamento dele é esse. Essa parte que fica pra dentro também não pode ser muito pra dentro, porque senão vai tocar o céu da boca, o palato ou a garganta, pode causar ânsia no paciente. E ficar firme, uma forma de segurar ou é assim, apoiando na face do paciente, porque ele pode girar e isso aqui vai junto, tá? Esse aqui tem uma espessura relativamente pequena, mas a gente pode fazer eles maiores um pouco para outros procedimentos. Como o atendimento dele é periodontia, mais na parte gengival mesmo, isso aqui é suficiente. Peguei uma massinha vermelha para combinar. Deita aqui, vem. Vem, vem. Pronto, aí, calma. Ó, fica, dá a mãozinha pra mamãe. Dá a mãozinha. Pode deixar, vou deixar a sua tiara aqui com você. Você vai arrumar o dente de tiara? Não vou mexer na sua tiara.